Isso é uma guerra total. Guerra total significa destruir o inimigo. Prepare-se para decolar, porque vamos rever gerações de tecnologia e descobrir como bombas e bombardeiros se tornaram uma das armas mais importantes em um campo de batalha. Pode estar perto da gente. Damos a localização a ele. É hora de grandes explosões. Impacto, impacto, impacto. Armas e táticas. A bomba de pequeno diâmetro é a bomba mais precisa e inteligente do mundo. A bomba de pequeno diâmetro combina o mais avançado sistema de orientação com uma enorme energia cinética e explosiva. Ninguém está a salvo, nenhum lugar é seguro. E se esse pequeno alvo for um tanque, pam! Era uma vez um tanque. Personagem principal do arsenal da Força Aérea, a bomba de pequeno diâmetro é compacta para ser carregada em grande número, mas forte o suficiente para destruir os alvos mais resistentes. Ela realmente é a bomba. Hoje, Armas e Táticas vai desvendar sua árvore genealógica, voltando por gerações de tecnologia, para revelar como aviões de bombardeio, tecnologia stealth e precisão de mira foram reunidos para garantir que a bomba mais avançada do planeta sempre acerte o seu alvo. Em 8 décadas, o homem avançou do primeiro avião a motor ao incrível bombardeiro B-2 Stealth. De aviões feitos de madeira e arame até a arma mais mortal da atualidade. Tudo isso em menos de um século. Praticamente desde a invenção do avião, as pessoas idealizam usá-los para jogar bombas. Foi a Primeira Guerra Mundial que tornou o avião de bombardeio uma realidade. Estrategistas militares estavam desesperados para colocar um fim às sangrentas guerras de trincheiras. Então resolveram decolar. Havia um desejo desesperado de achar um caminho para contornar a linha de defesa. Para não ficar sem saída na Primeira Guerra Mundial, principalmente na frente ocidental, era preciso sair do chão e subir aos céus. Esse avião de bombardeio especializado, capaz de carregar uma grande carga útil, digamos, centenas de quilos de bombas, só surgiu na Primeira Guerra Mundial e veio em grande escala por causa do trabalho de um homem cujo nome é associado principalmente a helicópteros, Igor Sikorsky. Ele desenvolveu uma nova geração de bombardeiros, chamados de Ilya Muromets, que voaram durante a Primeira Guerra Mundial. O trabalho de Sikorsky e dos russos foi capturado pelos ingleses. A empresa Handley Page lançou o bem-sucedido modelo O em 1915. O bombardeiro da Primeira Guerra Mundial não era o que podemos chamar de devastador. Os últimos modelos carregavam apenas 15 bombas leves de 45 quilos cada, e a velocidade máxima era ínfima, menos de 145 quilômetros por hora. As bombas eram pequenas porque o desempenho dos aviões era limitado e elas acrescentavam peso à aeronave. Na verdade, os bombardeios causaram mais incômodo e aborrecimento do que qualquer outro impacto real no resultado da Primeira Guerra. Mas aquilo foi o começo do conceito de que era possível levar a guerra ao inimigo. Os alemães tiveram uma ideia diferente: os dirigíveis. Eles se esforçaram bastante para usar aeronaves como um sistema de bombardeio a longa distância. E usaram esse tipo de bombardeiro contra a Inglaterra, por exemplo, e contra outros alvos também, como a Rússia. Mas os dirigíveis eram armas aéreas muito vulneráveis. Os Zeppelins carregavam dezenas de milhares de metros cúbicos de hidrogênio. Isso poderia ser um problema. O dirigível é um jeito muito eficiente de transportar cargas pesadas pelo ar, a não ser que acabem atirando em você. Ou que pegue fogo. A enorme vulnerabilidade do dirigível significava que o avião seria o futuro. A fuselagem dos aviões ainda era feita de madeira e lona. A madeira é leve e literalmente dá em árvores. Mas apesar de muita resistência, alguns visionários construíram aviões de metal. As pessoas diziam que não fazia sentido. Se olhar para uma pipa, se olhar para os materiais leves como a madeira de balsa ou coisas do tipo, a madeira é muito mais leve e o metal é muito mais pesado.
Mas se analisar a habilidade que uma pessoa deve ter para trabalhar com madeira, é preciso muita técnica e muito treinamento, o que não é necessariamente uma exigência se tentar produzir objetos rapidamente usando um processo industrial tradicional. Na eclosão da Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros eram feras motorizadas de metal. Eles possuíam motores capazes de produzir energia suficiente para erguer 50 toneladas de metal no ar. Compartimento aberto. 6 graus de inclinação. O futuro do design dos bombardeiros estava definido. Dos pesados aviões da Segunda Guerra Mundial até o bombardeiro B-2 Stealth, o metal vem dominando os céus. Mas em 1942, a empresa de Havilland voltou no tempo e desenvolveu um bombardeiro de madeira que se tornaria o avião mais veloz do mundo, o Mosquito. Mas a Força Aérea Inglesa não morreu de amores pelo novo e veloz bombardeiro. Aviões de madeira eram coisa do passado. As aeronaves modernas deviam ser feitas de metal. Todos sabiam disso. Na época, todos os materiais usados eram de metal. Já não se utilizava mais madeira. Mas o projetista-chefe Jeffrey de Havilland estava determinado a provar o contrário. Quando ele foi ao Ministério da Aviação para vender o projeto como bombardeiro, achei que iam prendê-lo. Porque quem seria louco de fazer um bombardeiro de madeira? Mas com os estoques de metal inglês acabando, fazia sentido experimentar novos materiais e novas técnicas. Surgiu a ideia de que o Mosquito poderia aproveitar-se da capacidade ociosa da indústria de móveis de madeira da Inglaterra. As pessoas contratadas para construir o novo avião eram fabricantes de móveis, carpinteiros, todos desempregados na época. Foi a mobília mais sofisticada que esse país já construiu. O ceticismo da Força Aérea Britânica não durou muito tempo. Eles foram surpreendidos pelos ótimos resultados nos testes feitos com o bombardeiro. A leve estrutura feita de madeira de balsa era capaz de ultrapassar os 640 km por hora, impulsionada por 2 motores Rolls-Royce B-12. Era 4 vezes mais veloz do que o desajeitado Handley Page. Ele provou seu valor quando os representantes do Ministério da Aviação vieram ver uma demonstração do protótipo. Ficaram completamente chocados e surpreendidos, e o modelo começou a ser fabricado imediatamente. Era um belo avião. O Mosquito era veloz por causa da leve estrutura de madeira. Mas a busca por velocidade mudou completamente com a invenção da primeira aeronave com motor a jato. A estrutura de madeira morreria e o bombardeiro supersônico de metal dominaria o novo cenário. O advento do motor a jato tornou o bombardeiro de alcance intercontinental uma realidade pela primeira vez. Bombardeiros são feitos para levar a batalha ao inimigo. Em uma época de bombardeiros velozes e de longo alcance, as guerras não têm mais fronteiras. Aeronaves de ataque como o bombardeiro B-2 Stealth e o B-1 Lancer podem atacar alvos em qualquer lugar do mundo e voltar para casa antes do almoço. O trabalho do bombardeiro é penetrar bem depois da linha inimiga em alvos estratégicos em qualquer lugar no mundo. Mas, voltando à Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros eram impulsionados por motores a pistão e hélices. A propulsão por hélices havia atingido seu limite. Na nova era de batalhas intercontinentais, era preciso um bombardeiro com alcance intercontinental. Mesmo antes do ataque a Pearl Harbor, nós já contemplávamos bombardeiros que pudessem operar fora dos Estados Unidos, pelo Oceano Atlântico ou pelo Pacífico, para acertar alvos mais distantes. O B-29 foi o primeiro bombardeiro feito para voar em altas altitudes. Seus 8.800 cavalos de potência o levaram a 30 mil pés de altitude, onde podia escapar dos combatentes e da artilharia antiaérea. A altitude levou os projetistas da Boeing ao limite. O B-29 foi o primeiro bombardeiro pressurizado, permitindo que a tripulação sobrevivesse ao ar rarefeito e às missões de 15 horas de duração. Aparelhos de respiração e uniformes aquecidos não eram mais necessários. Você não precisava usar o enorme traje de voo, aquela roupa pesada de couro e a máscara de oxigênio. O B-36 Peacemaker modificou radicalmente os conceitos. Finalmente, saindo do chão em 1947, ele era capaz de voar 16 mil quilômetros em uma única missão. 6 motores de 3.800 cavalos fizeram do B-36 o maior avião impulsionado por hélices da história. Um verdadeiro monstro.
O B-36 tinha 6 motores como este. Foi durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando parecia que teríamos de enfrentar os alemães a partir de bases nos Estados Unidos. São 28 cilindros distribuídos em 7 bancos refrigerados. Deve ter sido o motor mais complexo e poderoso já construído. Apesar da complexidade, o motor a pistão usava uma tecnologia conhecida por qualquer mecânico de automóveis. O termo motor a pistão é usado por termos dentro de cada cilindro um pistão movendo para cima e para baixo. E é aqui dentro que o motor produz sua energia. O ar é misturado com a gasolina. Quando a mistura é feita, o pistão sobe, a pressiona e aqui em cima uma faísca acende e ela empurra o pistão para baixo. É isso que produz energia. Quase igual a um automóvel, o mesmo princípio. O motor a pistão tinha uma baixa proporção de peso e potência. O B-29 e o B-36 Peacemaker eram lentos, mal ultrapassavam os 560 km por hora. Mas a criação do avião a jato em 1944 mudaria tudo. O gênio alemão da aviação, Willy Messerschmitt, apresentou o letal bombardeiro ME-262 e o resto do mundo teve de correr atrás. Em 1947, a Boeing lançou o protótipo B-47, seu primeiro bombardeiro a jato. Em vez de depender da rotação de hélices, o motor a jato gera um empuxo enorme através da expulsão de gases em alta velocidade. Este motor é um Allison J-33. Foi um dos primeiros motores a jato usados pelos Estados Unidos. É um motor centrífugo. Isso significa que o ar entra por estes coletores e é distribuído por um compressor circular. Ele entra em uma série de câmaras de combustão na parte de fora do motor, onde a mistura a ar combustível queima, produzindo um empuxo que sai por esta extremidade. Foi um avanço espetacular na tecnologia aeronáutica. E uma próxima geração de bombardeiros honraria seus criadores. Com os bombardeiros a jato, nós começamos a ver aviões de bombardeio tão velozes quanto os caças a jato que tentavam derrubá-los. Não havia mais a necessidade de uma escolta para o bombardeiro, porque o próprio bombardeiro conseguia superar o inimigo. A pedido da Força Aérea, os engenheiros da Companhia de Aviões Boeing em Seattle começaram os estudos para a próxima geração de grandes bombardeiros. Os estudos dos engenheiros, as milhares de horas de pesquisas, os exaustivos testes no túnel de vento e testes em escala deram origem ao novo bombardeiro de 6 turbinas. Bombardeiros supersônicos como o XP-70 Valkyrie e o B-1 até se pareciam com caças. O Valkyrie era capaz de voar a incríveis 3.700 km por hora, quase 6 vezes mais veloz que o B-36. A imagem do pesado bombardeiro sendo perseguido por caças supervelozes se tornava parte dos livros de história. A nova tecnologia de jatos também aumentou o alcance e autonomia dos bombardeiros da Guerra Fria. Agora, os americanos podiam atacar os soviéticos com bombardeiros baseados em solo nacional. O longo alcance permite que você torne o inimigo refém à distância. Davi não lutou corpo a corpo com Golias, ele o acertou com uma pedra, de longe. Superpotências continentais precisavam de superbombardeiros continentais. Em 1952, o lendário bombardeiro a jato intercontinental foi lançado. Os 8 motores do B-52 transportavam 32 toneladas de bombas, em missões a quase 13 mil quilômetros de distância, e era cerca de 400 quilômetros por hora mais veloz que o desajeitado B-36. Um gigante na história da aviação. Sua força, alcance e capacidade de carga fizeram dele uma aeronave extraordinária, com um passado distinto e um grande futuro. Uma das maiores inovações tecnológicas do B-52 foi simplesmente a enorme potência e alcance. Os primeiros motores deram a ele uma velocidade de cruzeiro de quase 1.000 km por hora, o que é muito veloz para qualquer bombardeiro. Isso deu a ele a habilidade de escapar dos caças e de ter uma chance real de superá-los.
O alcance dos bombardeiros B-52 se tornou infinito graças à invenção do reabastecimento aéreo. A Boeing lançou o KC-135 Stratotanker em 1956, mudando para sempre a história dos bombardeiros. Uma enorme cauda estabilizadora permitia que o KC ficasse estável. O bombardeiro podia se conectar à mangueira de combustível com muita facilidade. As missões continuavam enquanto a tripulação aguentasse. Voos contínuos, 24 horas por dia, eram um novo patamar. Quando ouve-se falar do Comando Aéreo Estratégico da Guerra Fria, logo se pensa no B-52, mas também é preciso lembrar do avião-tanque KC-135, que permitiu que os bombardeiros aumentassem seu alcance para alcançar alvos na União Soviética. É o avião-tanque que dá ao bombardeiro seu alcance global. Seu enorme alcance fez do B-52 uma peça fundamental no arsenal nuclear americano. Em uma operação chamada Chrome Dome, uma dúzia de B-52 baseados na Groenlândia ficava em alerta 24 horas. Sua missão? Patrulhar o espaço aéreo soviético. Se a União Soviética lançasse um ataque nuclear surpresa, os americanos poderiam e iriam revidar. Por muitos anos, os aviões do Chrome Dome voaram pelos céus 24 horas por dia, 7 dias por semana, prontos para disputar a Terceira Guerra Mundial, independente dos coitados que estivessem no chão, que se tornariam apenas fragmentos de pó radioativo. O Boeing B-52 é o campeão peso pesado da Força Aérea Americana. Grande, feio e apropriado para qualquer missão, o B-52 vive para lançar bombas, mesmo longe de casa. Hoje em dia, o B-52 se alterna com o B-1 no fornecimento de suporte aéreo às forças da OTAN enquanto conduzem patrulhas terrestres nas regiões mais perigosas do Afeganistão. Originalmente concebido para um ataque nuclear à União Soviética, o B-52 tornou-se o líder de ataques da Força Aérea por décadas a fio. Temos essa aeronave no momento com previsão de serviço até aproximadamente o ano 2040. Esse avião terá quase 90 anos de idade quando finalmente se aposentar. Em menos de um século, os bombardeiros evoluíram de meros bimotores de madeira, lentos e desajeitados, para feras de metal, capazes de voar à velocidade do som. Mas, mais do que a velocidade, o que interessa é o que fazer quando chegar no alvo. Os bombardeiros só são eficientes se as bombas que jogam forem eficientes também. Para que uma bomba possa penetrar em 10 metros de concreto reforçado, é preciso usar um tipo de bomba especial. Desde sua criação, o bombardeiro foi projetado com um único propósito: soltar bombas nos alvos. E os bombardeiros do século XXI contam com bombas anti-abrigos que podem perseguir o inimigo debaixo da terra. Mas as bombas nem sempre foram tão sofisticadas. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados minaram as forças do eixo com 3,5 milhões de toneladas de bombas convencionais que detonavam no impacto. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, as bombas que se costumava ver eram assim, pesando de 45 a 450 quilos. A bomba caía em queda livre, era simplesmente lançada da aeronave. O detonador de impacto provocava a explosão da bomba quando ela atingia o alvo. Para um trabalho especial, às vezes é preciso projetar uma ferramenta especial. A Operação Chastis, realizada pelos ingleses em 1942, tinha como alvo as enormes barragens alemãs na Alemanha Ocidental. A Força Aérea Britânica enfrentou 2 problemas: como levar uma bomba para perto das barragens e como garantir que elas seriam destruídas inundando as fábricas próximas. O lendário mestre dos explosivos, Barnes Wallis, inventou a extraordinária bomba saltadora. Para que a bomba acertasse o lugar desejado, era preciso uma bomba que pudesse saltar por cima da água como uma pedra atirada por uma criança brincando. Lançar as bombas de 4 toneladas no lugar certo era metade da batalha. Barnes Wallis usou as propriedades físicas da água para destruir as barragens.
As ondas de choque criadas pelas bombas estourando nas barragens se dissipavam rapidamente, mas a estrutura molecular da água não permitia que elas fossem comprimidas. Então as ondas de choque eram transmitidas aos muros da barragem. O especialista em explosivos, Sidney Alford, irá mostrar que se uma bomba explode no ar, perto de uma represa vazia, o muro não se rompe. Vamos ver o que acontece com o tijolo. Aqui está. O único estrago que causou no tijolo foi superficial. Uma pequena marca do explosivo e só. Mas se a mesma carga explode na água, a onda de choque é mais que suficiente para destruir a barragem. Eis o resultado. Assim como esse experimento, a operação inglesa foi um grande sucesso. 14 aviões, sob a liderança do comandante Guy Gibson, tiveram de voar abaixo do radar e soltar as bombas a exatamente 60 pés. 2 das 6 barragens foram destruídas e as outras 4 foram muito danificadas. O Vale Industrial alemão foi inundado por um enorme tsunami. Quando o assunto são bombas, tamanho é documento. Enfrentando um incansável ataque aliado, os alemães protegeram locais importantes com enormes fortalezas. Conforme a Alemanha recuou para o coração do Terceiro Reich, todas as suas instalações, todas as indústrias de produção, os quartéis generais, tudo foi para debaixo da terra. Bombas comuns de superfície não seriam mais suficientes. O famoso projetista de bombas Barnes Wallace criou 2 superbombas. A Tall Boy pesava incríveis 5 toneladas. E seu irmão maior, o Grand Slam, pesava inacreditáveis 10 toneladas. A maior bomba que o bombardeiro carregava era o Grand Slam, uma bomba de quase 10 mil quilos. Eles carregavam apenas uma bomba e o compartimento de bombas teve de ser modificado. Era a maior bomba de todas. A Grand Slam era tão grande que os engenheiros tinham de remover as portas do avião. Você via a bomba cair e parecia que caía muito devagar, até que... plac! Ela era capaz de atravessar os muros de concreto e só depois explodir. Na Primeira Guerra do Golfo, os americanos também descobriram forças iraquianas escondidas debaixo de toneladas de concreto e areia. Os estrategistas militares queriam atacar os abrigos com bombardeiros rápidos o suficiente para enganar as defesas iraquianas. Eles precisavam projetar bombas anti-abrigos exatamente opostas à enorme Grand Slam. Em janeiro de 1991, o Centro de Armamento Aéreo recebeu um pedido para desenvolver uma bomba de alta penetração projetada especialmente para acertar os abrigos subterrâneos. E em um período de 6 semanas, nós pegamos a ideia, a desenvolvemos e colocamos em operação, o que chamamos de destruidor de abrigos. Era necessária uma nova abordagem para projetar uma bomba menor e mais penetrante. Então, eles resolveram modificar uma peça de artilharia. A carga altamente explosiva de quase 300 quilos foi lançada contra o abrigo. A bomba anti-abrigo funciona como uma pistola de pregos gigante. A cápsula explosiva foi tirada de um morteiro de 8 polegadas do exército americano. O cano era perfurado e forrado de explosivos. Depois, uma ponta de cone rígida era colocada na frente para que pudesse penetrar vários metros no solo e depois os abrigos de concreto reforçado. O formato aerodinâmico da nova geração de bombas anti-abrigo faz a bomba penetrar na angulação e profundidade certas. Agora era possível lançar a carga na direção certa, direto para dentro. A GBU-28 era capaz de penetrar até 30 metros de terra ou 6 metros de concreto maciço. Por outro lado, bombas convencionais curtas e largas são feitas para explodir no impacto. 3, 2, 1. Esta bomba não foi projetada para penetrar, por isso não penetrou. Mas bombas anti-abrigo mais finas e pesadas, como esta bomba de pequeno diâmetro, são projetadas para penetrar no alvo antes de explodir. Diâmetro menor, densidade maior. Ela foi projetada para grandes penetrações, como vimos agora. De longe, penetra mais que as outras bombas.
A menor superfície de contato combinada com uma maior densidade permite que se consiga uma energia cinética capaz de penetrações maiores em alvos mais profundos. Um B-52 consegue transportar 200 bombas de pequeno diâmetro. Mas quando uma única bomba é capaz de causar tamanho estrago, uma geralmente é o suficiente. As bombas conseguem atravessar as proteções mais resistentes. Mas durante a história, as estratégias para combater os bombardeiros tornaram-se mais complexas. Caças, radares e mísseis terrestres entraram no caminho. Às vezes, o bombardeiro precisava abrir caminho no território inimigo. Era comum existirem 100 buracos na parte de baixo do avião. Bombardeiros decidem batalhas. Sem adversários à altura, eles podem destruir exércitos, máquinas e a moral inimiga. A carnificina que causam os torna alvo primordial de forças inimigas, artilharia antiaérea, mísseis e caças inimigos. Voar em um bombardeiro não é um passeio tranquilo. Enfrentando esse tipo de perigo, há apenas duas opções: voar ou lutar. Este é o B-17. Ele carregava 12 ou mais metralhadoras calibre 50. Era uma arma muito mortal. O grande avanço foi o casamento de metralhadoras pesadas com bases giratórias móveis. A primeira torre giratória 360 graus foi criada em 1933. A metralhadora calibre 50 é a mais letal do planeta. Um B-17 carrega 9.000 cápsulas e um tiro direto era capaz de atravessar praticamente qualquer coisa, incluindo o motor de um caça Messerschmitt. Nascia uma nova geração de bombardeiros pesados. Feras dos ares, como o B-24 Liberator, o inglês Avro Lancaster e o clássico B-17. O B-17G carregava 13 metralhadoras calibre 50. Esta na frente eu chamo de Torre do Queixo. Ela é controlada pelo artilheiro. Esta seria a mira da arma, que é presa à torre giratória. Então, para qualquer lado que virar a torre, para cima, para baixo, para os lados, a mira acompanha o movimento. Também temos duas metralhadoras laterais, uma na esquerda e outra na direita. Elas que protegiam a frente da aeronave. Temos duas metralhadoras externas. Dava para virá-la para qualquer lado que quisesse para acertar o outro avião. Só tinha que tomar cuidado para não acertar a própria asa. Porque eles voavam tão próximos que às vezes um avião estava tão próximo da gente que no calor da batalha podíamos disparar tiros no próprio avião. Então, cara, era preciso prestar muita atenção. O avanço mais tecnológico no posicionamento de armas foi a torre esférica. É assim que se senta. Aqui tem os estribos e os controles manuais. Como eu disse, você fica com a cabeça para baixo. Fabricado pela Sperry Corporation, no Arizona, a complexa combinação de componentes elétricos e hidráulicos protegia a parte inferior vulnerável do B-24 e B-17. Mas o lugar mais perigoso e exposto dos bombardeiros pesados, como o B-17 e o Lancaster, era onde ficava a metralhadora de cauda. Não há muita proteção aqui atrás. Eles contavam com uma blindagem que ficava na frente, mas era só isso. Esse era um dos primeiros pontos atacados, porque sem essa arma, o inimigo tem caminho livre na traseira da aeronave. Expostos a caças inimigos e elementos naturais, os artilheiros da cauda corriam grandes riscos. Eu ficava onde eles chamavam de torre de cauda, a metralhadora traseira. O meu trabalho era proteger a traseira da aeronave. Mesmo contando com máscara de oxigênio, a inspiração causava a criação de pingentes de gelo embaixo do queixo que a gente precisava quebrar de vez em quando para conseguir usar o rádio. Morreu o dobro de artilheiros de cauda durante a Segunda Guerra Mundial em relação a qualquer outro posto do avião porque ficavam muito vulneráveis. A expectativa de vida do artilheiro de cauda era de 4 viagens, 4 missões e nada mais. Apesar das armas pesadas dos bombardeiros aliados, a batalha era desigual. Os pilotos de caça alemães geralmente levavam a melhor.
Esquadras de bombardeiros tentavam aumentar suas chances voando juntos. 54 aeronaves B-17 voavam em 4 grupos de 18 aviões. Uma enorme formação aérea de pouco mais de 1,5 km de largura por 800 metros de comprimento. Formando grupos, a doutrina americana para a segurança apoiava-se na numerosidade no começo da Guerra Aérea na Europa em 1942. Quem se separasse do grupo poderia ser abatido por forças inimigas. Quanto mais próximos ficassem, mais resistência representariam para os caças. Você consegue mais poder de fogo compactado nos caças se tiver uma formação próxima. Se quebrasse a formação, você estaria sozinho, perdido. Seria um alvo muito fácil. Milhares de B-17 foram abatidos. Muitos caíram no chão em bolas de fogo. Mas muitos outros sobreviveram. Como grandes campeões, eles eram capazes de apanhar e se levantar para continuar lutando. Era comum existirem 100 buracos na parte de baixo do avião. Esse avião não foi feito visando conforto. Ele foi feito para lutar, pois aguentava uma surra enorme. Era preciso muito para derrubá-lo. Alguns voltavam com parte da cauda faltando. E com buracos enormes por toda a fuselagem. Ele era o rei. Nunca houve um bombardeiro que fosse tão bom quanto ele. Mas defender um enorme avião pesado e cheio de armas sempre foi complicado. A Força Aérea Americana perdeu 4.000 aviões B-17 para os alemães. Para a Força Aérea, foi uma perda grande demais. Os bombardeiros precisavam de ajuda. Ficou rapidamente claro, na Segunda Guerra Mundial, que mesmo o bombardeiro B-17 sendo equipado de armas por todos os lados, ainda assim era preciso uma escolta para ajudá-lo a acertar o seu alvo. Nos primeiros anos da guerra, os caças não possuíam alcance para escoltar os bombardeiros até o território inimigo. Tudo isso mudou quando o P-51 Mustang foi equipado com motor Rolls-Royce Merlin e tanques de combustíveis extras. O P-51 voava por mais de 3.000 quilômetros, equivalente a ir de Los Angeles a Atlanta sem reabastecer. O maior progresso dos bombardeiros, na verdade, aconteceu com os caças. O B-17 e o B-24 podiam ser escoltados de ponta a ponta até os alvos na Alemanha Oriental por um caça monomotor, o P-51 Mustang. Os caças de longo alcance, particularmente o P-51 Mustang, podiam enfrentar os caças de ataque alemães e mantê-los afastados das formações de bombardeiros. Quando apareceu o P-51 Mustang, nós pudemos contar com a ajuda daquele pequeno avião nos escoltando por todo o caminho. Ele podia voar por cima de Berlim, por cima de Dresden. Estes aviões foram grandes amigos e podíamos exigir deles o que quiséssemos. O Mustang foi visto como um vencedor. Como Hermann Goering disse quando eu vi os P-51 escoltando bombardeiros pelo ar, eu sabia que a guerra havia acabado. Os bombardeiros com escolta foram o golpe final na Alemanha. Mas na década de 1950, os bombardeiros enfrentaram uma nova e mais mortal ameaça à sua existência: o casamento do radar com mísseis terrestres. Estrategistas de guerra precisavam inventar algo rapidamente. Algo que tornasse as fuselagens invisíveis. Começava a corrida para burlar os radares. O avião Stealth foi desenvolvido como uma maneira de vencer a batalha contra o radar de uma vez por todas. Na Segunda Guerra Mundial, o Mosquito voava abaixo do radar, mas os pilotos também repararam que seu formato aerodinâmico desviava o retorno do radar. O Mosquito possuía características stealth. Depois da guerra, os projetistas da companhia americana Lockheed, liderados pelo lendário Kelly Johnson, começaram a trabalhar nesse sentido. Um avião stealth funciona de duas maneiras. Primeiro, com materiais de absorção de radar. E segundo e mais importante, o design da aeronave envia as ondas do radar para a direção errada, em vez de retorná-las ao radar. O primeiro protótipo de um avião stealth, o Have Blue, foi construído em 1977. Foi seguido em 1983 pela primeira aeronave invisível de combate, o F-117. O projeto custou bilhões de dólares, mas se funcionasse, a Força Aérea Americana seria capaz de entrar no espaço aéreo soviético sem ser detectada. As defesas aéreas soviéticas eram muito boas. Os radares soviéticos eram bons. Os mísseis soviéticos eram muito bons. E eram capazes de acertar uma aeronave a altíssimas altitudes.
A solução para superar tudo isso era o avião stealth. Seu sistema foi feito para deixar o retorno do radar impreciso. Uma aeronave stealth aparece no radar como se fosse um beija-flor ou uma abelha ou um objeto menor. Em 1989, boatos de uma nova geração de aeronaves stealth se espalharam pelo mundo. O bombardeiro B-2, um avião exuberante com um preço igualmente exuberante, $2 bilhões. Até hoje não existem contramedidas efetivas a ponto de tirar o valor dos aviões stealth. Com o sistema stealth, um avião de bombardeio sempre consegue penetrar sem ser detectado. A Força Aérea não precisava mais de formações de bombardeiros atirando sem parar. Mas nada disso tem valor se as bombas não acertarem o alvo. É por isso que no século XXI, os projetistas militares colocam suas apostas, trabalho e dedicação para aperfeiçoar o sistema de orientação dos mísseis. Talvez o avanço mais significativo nos aviões bombardeiros tenha sido a precisão, a exatidão das armas. O bombardeiro B-2 Stealth sempre sai vencedor. Equipado com bombas anti-abrigo de pequeno diâmetro, nenhum alvo está a salvo. E os novos sistemas de orientação por GPS permitem precisões cirúrgicas. Mas bombardeios precisos tiveram origens modestas. A maioria dos bombardeios da Primeira Guerra Mundial foi feita manualmente. A maioria das bombas lançadas na Primeira Guerra Mundial não teve mira. Quando o piloto se aproximava do alvo, ele arriscava, soltava a bomba do avião. A maioria errava o alvo. Bombardeiros de mergulho das décadas de 1930 e 40 usavam o próprio avião para mirar a bomba. Simples, mas devastador. Um avião, uma bomba, extrema precisão. É muito difícil mirar uma bomba em um pequeno navio milhares de metros abaixo. Então a Marinha Americana desenvolveu uma técnica de bombardeio em mergulho. Foi feito um estudo de bombardeios em mergulho. E descobriram que se a gente mirasse o avião em direção ao navio, se mergulhasse em direção a ele e soltasse a bomba continuaria o percurso que já fazia, acertando o navio e afundando no mar. A técnica deles era usar o avião como parte do sistema de mira das bombas. Os pilotos iniciavam um mergulho muito abrupto, soltavam as bombas com muita precisão e subiam rápido antes que houvesse a explosão. Mas essa técnica não ficou muito tempo em segredo. Os alemães arrumaram cópias e o lendário projetista Hugo Junkers começou a projetar o mais avançado bombardeiro de mergulho. O Junkers 87, mais conhecido como Stuka. A Força Aérea Alemã, quando se reconstruiu no começo da década de 30, possuía o estudo do bombardeio de mergulho à sua disposição. E o projetista Hugo Junkers fabricou um bombardeiro de mergulho, o Stuka, que era uma aeronave otimizada para lançar uma grande bomba nos alvos que estivessem no chão. E se esse pequeno alvo fosse um tanque, pam! Era uma vez um tanque. O bombardeiro de mergulho causava um impacto muito mais profundo do que o mero impacto físico. Sem dúvida, era uma arma aterrorizante. Apenas o som de sua aproximação era capaz de causar pavor no coração do inimigo. Os alemães aperfeiçoaram o Stuka equipando-o com sirenes. Então, durante o mergulho, o som já característico da aeronave se aproximando do solo era realçado por aquele som agudo. Era muito eficiente como uma arma psicológica. Bombardeios em elevadas altitudes mais erravam do que acertavam. Estudos realizados pelos ingleses em 1941 revelavam que apenas 1 a cada 9 aviões soltava suas bombas a menos de 8 quilômetros do alvo. Mas a Força Aérea Americana desenvolveu sistemas precisos de mira para bombardear alvos militares específicos e industriais. Para tanto, era preciso uma ferramenta para encontrar os alvos. A bomba projetada por Carl Norton foi feita para ser esta ferramenta. Carl Norton era um holandês que no começo do século XX começou a trabalhar nos Estados Unidos. Ele construiu um computador feito de rodas, engrenagens e partes móveis. Era analógico o computador.
Esta é a bomba de Cal Norton. Ela foi a bomba padrão de elevada altitude usada pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. Alguns dos fatores que ele computava era a velocidade da aeronave, sua altitude e a velocidade e direção do vento. As alegações relativas à precisão da bomba de Norton continuam controversas. A primeira alegação dizia que a bomba de Norton era capaz de acertar um barril a 20 mil pés. Mas a realidade era que a bomba conseguia acertar um círculo de 30 metros a 20 mil pés de altitude. Mesmo assim, era muito precisa. Como resultado, os americanos, assim como os ingleses, tinham de lançar grandes cargas de bombas em alvos grandes, como cidades, para terem chance de acertar alguma coisa. Mas na época, a bomba Norton foi vista como uma arma eficiente. Ela equipou todos os pesados bombardeiros, como o B-17, B-24 e o B-29, que lançou a bomba nuclear sobre o Japão. A bomba de Norton não foi a única medida que a Força Aérea tomou para guiar suas bombas até os alvos. O projeto Afrodite era para ser o ataque de bombardeiros mais preciso da história. Aviões B-17 não tripulados, equipados com 10 toneladas de fortes explosivos, foram pilotados por controle remoto até os submarinos alemães. Infelizmente, a orientação era muito difícil. Não era possível transformar esses bombardeiros da Segunda Guerra em aviões não tripulados. A tecnologia ainda não era suficiente. O projeto Afrodite não foi um sucesso. Joseph P. Kennedy, irmão do futuro presidente JFK, morreu quando a carga mortal que transportava foi detonada antes que ele tivesse tempo de ejetar. A bomba Norton e o projeto Afrodite ainda não garantiam a destruição de alvos críticos. Estudos sobre as campanhas de bombardeios depois da guerra causaram uma mudança de pensamento. Muitos recursos foram para a estratégia de bombardeio dos aliados, mas a precisão das bombas se provou ineficiente. No Vietnã, ficou muito claro que se eles quisessem acertar os alvos com precisão, era preciso um novo sistema de orientação. Os americanos desenvolveram a bomba com mira laser, a família Paveway, que opera até hoje em dia e continua muito eficiente. A primeira missão usando bombas Paveway com mira laser foi um grande sucesso. A ponte Paul Doumer no Vietnã do Norte mostrou-se ser muito difícil de derrubar. Bombardeiros B-52 lançaram toneladas de bombas sem muito sucesso. Realizamos repetidos ataques à ponte, mas ela continuava em pé. Não destruímos a ponte e perdemos muitas aeronaves e tripulantes para as defesas antiaéreas vietnamitas. Era o tipo de alvo pequeno para o qual a bomba Paveway foi projetada. E 4 caças, cada um equipado com apenas uma bomba Paveway, encontraram menos problemas. Mandaram 4 caças, cada um com uma bomba Paveway. Lançaram as 4 bombas e destruíram a ponte. Os bombardeiros carregavam 2 elementos: um sistema de mira e a bomba em si. O sistema de mira iluminava o alvo com raio laser e um sensor na ponta da bomba fixava o alvo. Um computador interno controlava as asas da bomba para voar como um avião em miniatura até o alvo. Este é o Designator. Dentro dele há um laser, há um espelho que balança para frente e para trás, ajustando o laser para cima e para baixo. E a ponta gira. O avião podia estar desviando do alvo, se afastando e mesmo assim manter o raio laser no alvo. Veja, a bomba laser é solta e o sensor segue o raio laser até o impacto. E através dessas asinhas externas, elas podem mudar a direção da bomba para manobrar cada vez mais próxima do impacto. Sistemas de orientação a laser deram origem a uma nova era de bombardeios de precisão. Munições guiadas a laser conseguiram realizar o que a tecnologia prometia há muito tempo. Depois de anos de bombardeios imprecisos, podíamos pegar bombas muito caras, mas extremamente precisas e jogá-las onde quiséssemos. Era uma precisão confiável com que os bombardeiros da Segunda Guerra Mundial podiam apenas sonhar. Era possível acertar o quartel-general inimigo sem atingir o hospital ao lado. O avanço mais significativo
nos aviões bombardeiros foi a precisão, a exatidão das armas. Hoje em dia, calculamos que as bombas tenham entre 90% e 95% de precisão. Tudo isso graças a Paveway. Um bombardeiro stealth equipado com bombas de pequeno diâmetro é o suprassumo da tecnologia de ataque aéreo. Um avião quase invisível às defesas aéreas, capaz de lançar uma bomba com precisão cirúrgica e destruir as mais resistentes fortalezas inimigas. Juntos, os ramos de sua árvore genealógica refletem a origem da bomba de pequeno diâmetro. Bombardeiros pesados capazes de derrotar as mais fortes defesas aéreas. A crença de Cal Naughton em sistemas precisos de orientação. As bombas anti-abrigo de Barnes Wallace e os avanços da tecnologia stealth. O resultado disso tudo, a bomba de pequeno diâmetro. Militarmente, ela é o topo da árvore. Versão brasileira Vox Mundi.